Bom dia, galera! Bom dia, Terapia em Ação, cadê você, meu amor? Onde é que vocês estão? Simone, é sempre a minha number one. Como você tá, meu amor? Gente, entrou um trem aqui no meu olho. Bom dia, flores do dia. E eu tô tentando não borrar o rímel. Entrou alguma coisa no meu olho, gente. Bom dia, como é que vocês estão? Gente, como se diz aqui em Portugal, deu aguaceiros. Olha que chique, né? Deu aguaceiros e eu fiquei com dificuldade aqui de entrar. A gente estava fechando tudo, correndo, a internet ficou ruim. E é assim um dia em Portugal, um dia de aguaceiros. Como é que vocês estão? Que tal bater um papo assim gostoso com alguém? Estamos aqui juntinho no Meditando com a Gel, fazendo reflexões matinais, fazendo as nossas curas, fazendo as nossas limpezas, trazendo uma energia especial para o nosso dia. Quero saber aí, vocês que já chegaram, vocês que são do Balacobaco, né? Tudo aqui pertinho, juntinho de mim. Como é que foi o Dia dos Namorados? Você que tem seu boy, como é que foi com o boy? Você que tem sua girl, como é que foi com sua girl? E você que não tem um namorado fora, namorou com você mesmo? Cuidou de si? Ou ficou deprimidinho, deprimidinha, porque não tinha ninguém para compartilhar o dia? Qual é a chave disso, gente? Eu primeiro me namoro, né? Eu gosto de mim, então não vou ficar sorumbática, nem sorumbático no dia dos namorados, porque não tem ninguém para estar comigo, né? Esse vazio aí não faz sentido para uma pessoa que está em busca, né, de si mesma, no ganho de consciência. Por quê? Porque a satisfação, como a gente tem falado, a satisfação tá dentro, cheirosas. Bom dia, Marília! Foi ótimo, curti muito eu e o Liam. Isso mesmo, gata. É isso. Por quê? Porque a gente tem que se bastar, né? Então, o Liam é o cachorrinho da minha amiga Rita, tá tudo certo. A gente fica em paz, né? Isso é que é importante a gente começar a desmistificar. Tem muita gente que tá acompanhada e tá sozinha, né? Tem muita gente que tá em casal e muita coisa que você vê na internet. Eu gostei muito, ontem eu fiz uma postagem botando algumas fotos do meu casamento. E a Fátima Souza escreveu uma coisa legal, ela falou assim, legal a Gel sempre mostrando a realidade. Porque eu coloquei no meu texto lá, foi um dia de muita reflexão para mim sobre o meu relacionamento. Assim, eu me emocionei em vários momentos do dia, quando eu fui buscar as fotos do casamento. Você vai lembrando os motivos pelo qual você se juntou, né? Por que deu match com aquela pessoa? E aí, só que eu procuro fazer postagens reais, gente, porque o meu casamento é um casamento real, como qualquer outro casamento. A gente se frustra, a gente fica triste, a gente às vezes tem vontade de se separar. O que é importante é a gente perceber se existe uma cumplicidade, uma real vontade de ambos de se melhorarem, né? Se existe alguma evolução, né, no processo. E aí você vai tendo que lidar com essas frustrações e tudo mais. E eu gosto de explicar isso, de dizer, olha, apesar dessas fotos serem lindas e o nosso casamento foi uma festa muito feliz, a gente estava com muitos amigos, muitas pessoas emanando energias muito positivas, foi uma noite daquelas, né? Foi aquele casamento carioca animado, né? Foi bom demais. Mas a gente lida com as mesmas pressões que todos os casais lidam. Falta de dinheiro, às vezes um projeto mais ousado, né? O que fazer nas férias, ou enfim, qualquer coisa, né? Um dia que um acorda de ovo virado e o outro acorda de ovo certo. Então, gente, relacionamento é assim. A Fátima colocou, você é transparente. E eu acho que a gente tem que ser. A gente tem que ser. Chega de gurus, né? Eu tô aqui
para compartilhar com vocês, para trazer as coisas que eu já estudei, que eu já aprendi, que eu já vivi, mas não significa que minha vida é perfeita. Não quero vender isso para ninguém, entendeu? Não vendo um ideal de perfeição. E, ao mesmo tempo, também trago para vocês algo muito bacana, que é, eu, enquanto solteira, enquanto eu não estava com o Marco, eu tive um casamento anterior, depois me separei, fiquei alguns anos sozinha. E nesses anos que eu fiquei sozinha, eu aprendi a gostar de estar sozinha. Aprendi a gostar de estar comigo mesma. Aprendi a curtir comigo mesma. A ir ao cinema sozinha. A ir jantar sozinha, né? E eu sempre me senti muito bem. E tá tudo certo. Se não tem ninguém para ir comigo, se não tem uma amiga, se tá todo mundo ocupado, se as minhas amigas, a maioria são casadas, né? Eu ia sozinha. Se não tem nenhuma outra amiga solteira para ir comigo, eu vou sozinha. Por quê? Porque eu sou a minha melhor companhia. Então, para a gente poder ser uma boa companhia para alguém numa relação, eu preciso estar inteira em mim mesma e ser uma boa companhia para mim, certo? Para quê? Para que quando eu encontre alguém, eu não sugue essa pessoa. Para que quando eu encontre alguém, eu não coloque todas as justificativas e todo o peso da minha felicidade no ombro de outra pessoa, né? E por que eu tô falando disso? E por que a gente tá voltando nesse assunto? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante, que é abundância, transbordo e prosperidade. O que isso tem a ver com eu conseguir ficar sozinha, já, comigo mesma? Tudo a ver. O que tem a ver eu ter passado o Dia dos Namorados acompanhado ou sozinha? Tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque uma relação só vai ser boa se eu tiver o que transbordar, né? Porque se eu tô aqui esperando que o outro transborde só para encher o meu potinho, eu tô me sentindo sozinha, então agora eu tenho alguém que vai transbordar a companhia e vai encher o meu potinho. Isso não é prosperidade num casamento. Isso não é prosperidade num relacionamento. Nem num relacionamento de amigo, nem num relacionamento de trabalho, nem num relacionamento nenhum. Então, esse transbordar vem de uma pessoa inteira, vem de uma pessoa que se escuta, vem de uma pessoa que sabe se autoaconselhar, vem de uma pessoa que consegue ter prazer em si mesma. Certo? Se você passa o fim de semana em casa e aí você liga para um amigo, liga para outro e ninguém pode, aí acabou o seu fim de semana, você ficou frustrada porque ninguém tinha disponibilidade para você, significa que você não está curtindo sua própria companhia. Se fica aquela sensação de vazio, angústia, significa que você não está, de fato, curtindo estar com você mesmo, né? Ixi, acho que entrou um... Hoje tô cheia dos cabelos aqui, das coceiras, gente. O que é isso? Então, olha. E tudo isso, gente, muitas dessas coisas tá ligado com a nossa consciência, com o nosso nível de consciência sobre quem a gente é. Naquele dia que eu trabalhei com vocês com a tabela de Hawkins, vendo a questão da criança, do feminino e do masculino, o que eu quis mostrar para vocês ali? Ao separar essas partes psíquicas, a gente foi na tabela de Hawkins e viu em que frequência aquela parte da sua consciência vibra. Certo? Então, isso faz parte um pouquinho do que vem na metodologia do Cura 360, tá? As aferições que a gente vai fazer estão relacionadas a instâncias psíquicas, ok? E aí, o que acontece? Tem partes nossas que precisam amadurecer. E esse amadurecimento energético está muitas vezes ligado com essas três instâncias principais, que é a criança, feminino e masculino. Tá? Então, essas três instâncias psíquicas são como se fosse o grande aglomerado que comanda as outras instâncias. Por exemplo, se eu tenho problemas nas minhas finanças, qual é a instância psíquica que está gerindo essas finanças? É a criança, é o feminino ou o masculino?
O que está influenciando essa instância? Por que eu não prospero? Então eu não consigo me sentir bem comigo mesma, sozinha comigo mesma, quando em alguma dessas 3 esferas, criança, interior, feminino ou masculino, eu estou vibrando numa baixa frequência. Se eu estou na vergonha, se eu estou na culpa, se eu estou na raiva, né? Então a gente já sabe que para a gente começar a brincadeira, a gente precisa estar em 200 Hz, que é neutralidade. 250 Hz, né? Que é daí para cima que a gente precisa estar, para que a gente possa experimentar essa prosperidade, essa abundância, esse transbordo. A gente não consegue transbordar se estiver vibrando em 20, em 30, em 40, em 50. Se a gente estiver vibrando no medo, na raiva, na culpa, na vergonha, a gente não tem o que transbordar. A gente tem que transbordar raiva, culpa, medo, vergonha. E aí você vai o quê? Infernizar o outro que está do seu lado. Em vez de você ser uma bênção, você vai ser um vampiro. Em vez de você ser uma pessoa que soma, você vai estar lá para sugar. Gente, e é bom que caia essa ficha, tá? Porque a gente faz isso. A gente, ser humano normal, que está aqui na busca do nosso processo de crescimento. Você que está aqui me ouvindo. Podem existir áreas na sua vida em que você está sugando o outro. Eu, meu marido, minha mãe, minha prima, minha tia, não importa. E como é que eu saio disso? Ganhando consciência. Conscientização é o que vai fazer você sair desse estado de baixa frequência. Que eu brinco que quando eu estou nessa frequência, eu falo, que estado lastimável, criatura de Deus, não é? Quando eu me tomo pela raiva, quando eu me tomo pela angústia, quando eu me tomo pelo julgamento, eu falo para mim mesma, que situação lastimável, criatura de Deus. Vamos melhorar essa frequência, né? Então, aí se eu não estou conseguindo fazer sozinha, eu preciso de ajuda dos universitários, eu preciso da minha terapeuta, eu preciso de uma meditação. Eu não sei o que você vai fazer, mas uma coisa é fato, a gente vem conversando aqui no Meditando com a Gel e você já entendeu, né? Por A mais B, que é você que tem que fazer o caminho. Saíram 2 vezes aquela frase, né, no nosso oráculo mágico. Qual foi a frase que saiu? Você vai ter os mesmos resultados se você está repetindo. Cadê? Deixa eu ver se eu até marquei aqui. Será que eu marquei? Não marquei. Irás passar pelas mesmas provas até que tenha aprendido a lição. Semana passada isso saiu 2 vezes. Né? Saiu ontem e saiu na outra semana. Então significa que a gente está precisando olhar para esse comportamento, para esse ganho de consciência. Né? Eu faço milhões de cursos, eu faço milhões de mentorias, eu estudo igual uma camela, porque eu gosto, me dá prazer. Eu gosto de sentar aqui na minha escrivaninha, com meus lapisinhos coloridos, meus caderninhos, tudo. Eu gosto de estudar, me dá prazer. Né? Às vezes até eu tenho que tomar cuidado para não ser uma fuga, porque eu me escondo nos estudos, né? Mas eu preciso transformar isso em algo que transborde. Isso não pode ser só um vício da minha alma, entendeu? Tem que ser uma coisa que transborde. E eu preciso estudar para poder olhar, me analisar e ver o que eu preciso fazer diferente. Então, lembrando desse processo, né? O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Tô lendo uns trenzinhos que eu anotei aqui para vocês para falar hoje. Não podemos modificar uma coisa cuja existência ignoramos. Certo? Prestou atenção? Gente, escreve aí. Primeiro elemento da mudança é a conscientização. Bota aí, número 1, conscientização. Alguém escreve aí para mim no texto? Por favor, vamos ativar os neurônios agora logo às 6h30 da manhã. Vamos ficar esperto. Coloca aí. Primeiro elemento da mudança. Primeiro elemento da mudança é a conscientização. Bom dia, Glaucia. Acho que eu já falei, né? Cheirosa. Bora, gente. Primeiro ponto, conscientização. Segundo ponto, segundo elemento da mudança é o entendimento. Precisamos compreender a origem do nosso modo de pensar. Sermos capazes de reconhecer, né, que essa mudança precisa vir de dentro para fora. Tá? E depois, o terceiro elemento da mudança.
Então botou, a Glaucia colocou aí, conscientização. O segundo é entendimento. Eu preciso entender a origem do meu modo de pensar. Eu preciso entender a origem do meu modo de pensar. E depois eu preciso, nesse terceiro elemento da mudança, eu preciso fazer a dissociação. O que é essa dissociação? Vamos lá. Ao constatar que em um determinado modo de pensar não é nosso, temos de optar por manter ou largar, baseando naquilo que hoje somos e no lugar que queremos estar amanhã. Isso aqui tá falando de quê, gente? De crenças. Crenças. Tá? A coisa que mais bloqueia a gente vai, trata, vai para psicóloga, vai para terapeuta, vai para analista, vai para psicanalista. A gente começa a trabalhar no âmbito das nossas emoções, a gente faz uma técnica energética, a gente vai lá, trabalha aquela subpersonalidade, a gente ajusta, a gente vai lá olhar para a criança interior, a gente vai olhar... Tem um monte de coisa que a gente faz que vai ajudando a gente a compreender nossas emoções, a olhar para os nossos pais com outros olhos. Agora, o sistema de crença que está instalado no seu subconsciente, você tem que pegar. Igual a gente caça borboleta. Igual a gente caça borboleta. Começou a voar aquelas borboletinhas, você tem que pegar aquela... Sabe? Que é como se fosse um funil, um coador de café, né? Só que de redinha. E aí o caçador de borboleta ele faz assim. Então imagina que você fez uma limpeza emocional, que você olhou para o seu passado, que você olhou para sua criança, que você está trabalhando nas suas energias masculina e feminina. Só que o teu sistema de crença que está instalado lá no teu subconsciente, ele não tá nem aí para isso não. Ele está instalado, é um software. E ele precisa ser desinstalado. E como é que eu desinstalo? Dissociando. Como é que eu dissocio? Passou o pensamento, cacei ele. Cacei e vou olhar para ele. Vou olhar para ele e vou separar alhos dos bugalhos. Como assim, Gel? Eu vou olhar e dizer assim, esse pensamento, ele tem a ver com a minha vida? Eu hoje moro numa casa segura, né? Moro num bairro seguro. Por que eu sinto tanto medo de à noite alguém entrar na minha casa? Tem alarme, tem isso, tem aquilo. Eu moro num condomínio seguro, sei lá. Porque tem uma coisa instalada. Tem lá frases, tudo é perigoso, não, cuidado, vão te assaltar, você... Então assim, aquilo tá instalado. Como é que eu caço esse pensamento? Com a redinha, cacei, tipo tô caçando borboleta. E aí eu vou dissociar, eu vou falar de quem é esse pensamento? É meu? Tem a ver com a vida que eu levo hoje? Ou tem a ver com a vida da minha mãe? Ou tem a ver com aquilo que eu escutei da minha avó? Tem a ver porque minha avó passou por isso, morava num lugar perigoso, e quando as crianças eram pequenas, né, minha mãe era pequena, meus tios ali, aconteceu um vucu-vucu, uma coisa muito ruim. Você começa a dissociar, né? Para você escolher. Você escolhe largar ou pegar. Você vai ter que trabalhar na gestão desse sistema de crenças. Então, esse elemento é a dissociação. Eu dissocio e escolho, ok? E existe um quarto elemento, tá? Que é o recondicionamento. O que é o recondicionamento? É olhar para esses arquivos mentais, tá? E declarar coisas novas. Então, esse recondicionamento é a declaração, né? Então, coisas que eu ouvia sobre segurança, riqueza, prosperidade, né? Eu preciso entender que não necessariamente são verdades, né? E eu, então, digo para mim mesma que eu vou optar e adotar novas formas de pensar que vão contribuir para a minha felicidade e para o meu sucesso. Exatamente, é o recondicionamento. E esse recondicionamento, ele está conectado com o quê, gente? Com a declaração. Eu preciso declarar. Eu preciso falar com a minha própria boca. É por isso que quando a gente vai em Gênesis 1, fala lá que o princípio era o verbo, e do verbo se fez todas as coisas. A palavra vai realizar. E, gente, é uma luta constante.
Porque muitas vezes eu acordo negativa e eu tenho que lidar com essa negatividade. Eu fui perceber, depois de 20 anos de terapia, o quanto eu era uma pessoa negativa. Apesar de ser uma pessoa feliz. O verbo manifesta, exatamente isso, Beloca. Ai, Beloca tá aí! Gente, bom dia, cheirosos! Mais um bom dia. Então, são essas coisas que são incessantes. É por isso que eu digo para as minhas alunas que estão comigo, né, que a gente está junto há mais de 2 anos, estamos caminhando, a mudança não é possível que ela seja instantânea, porque a gente tem uma pá de arquivo mental. Agora, a gente pode ir paulatinamente caçando essas borboletas, né? Caçando essas borboletas e transformando isso, transformando essa água em vinho, né? Transformando esses pensamentos xoxos, sem graças, amedrontados, limitantes, né? A gente transforma eles com muito suor. Bom dia, Lenir. Com muito suor. Nada disso é transformado sem suor. Agora, vai suar também se não fizer nada. Vai doer, vai sofrer, vai chorar. Entende? E a gente tem 2 formas de aprender, gente. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Ou a gente vai ter que ir até o fundo do poço, né? Para poder transformar. Ou a gente vai poder trabalhar caçando nossas borboletas, né? Então, uma pessoa que insiste em fazer aquilo que não deve dentro de um casamento, talvez ela force uma separação. Ainda que haja amor naquela relação. E aí ela vai aprender depois que perder. Mas ela tem a opção de ir caçando essas borboletas enquanto a relação está acontecendo. Certo? E ir transformando dentro dela esse gatilho que diz que ela não merece uma relação legal. Que ela não merece estar casada com uma pessoa bacana. Ela pode transformar ou ela pode deixar esculhambar. Ela vai ter que aprender de um jeito ou de outro. O ganho do benefício equivalente, isso aí, Cir. E a Bela colocou, escolha o seu difícil, escolha o seu suor. Perfeito. Isso é muito, muito interessante que a gente tenha essa noção. Porque o mundo é entrópico. Eu sempre falo isso. E nós estamos vivendo um tempo bastante entrópico. O que é isso, Gel? A tendência natural do universo é se autodestruir. Tudo se autodestrói. Como assim? Você nasce e já entra em entropia. O que é isso? Eu nasço, eu vou ter um certo ápice. Eu tenho um ápice menor do que a entropia de morrer. Qual é o nosso ápice físico, gente? Entre 15 e 25 anos. A partir daí é a entropia. Por mais que você se exercite, por mais que você lute, por mais que você coma bem, o envelhecimento vai acontecer. Isso chama entropia, certo? O mundo é entrópico. Então, você ser arrastada para a negatividade é muito mais fácil, porque estamos conectados com essa questão cíclica de nascer, crescer, né? E aí a gente dá uma potência ali, mas é 1/3 da nossa vida, que a gente está na nossa força, né? Não entrópica. E aí você começa o processo de entropia, que é esse processo de declínio, ok? Faz parte, é assim que funciona a existência na Terra. Tudo é assim, tudo é cíclico. Meu jardim, por exemplo, né? Estamos agora recuperando um jardim que ficou um bom tempo bonito. Só que veio chuva, veio inverno, queimou tudo, as nossas flores lindas ficaram todas destruídas. Vocês me viram plantar um monte de flores, eu fiz stories de eu plantando flores no verão do ano passado. Agora tá tudo morto. E o que vai acontecer? Estamos na primavera, tá havendo a polinização, a gente está cuidando do gramado, replantando, vamos ter que comprar outras mudas de flores para replantar, para elas florescerem no verão, agora na primavera e no verão. É assim. A gente vai ter sempre que fazer um esforço para manter tudo bem. Se você não fizer esforço nenhum, entropia já te engoliu, meu bem. Então, se tu quer morrer encostado, quer que o mundo acabe em barranco para tu morrer encostado, isso é facinho de acontecer. Entropia tá aí para te ajudar. Encosta logo. Vai lá pro barranco, encosta no barranco, espera, né?
Agora, eu sou do time do Raul Seixas, que digo, eu que não vou ficar aqui parado com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Porque eu tenho mais o que fazer. Porque eu reconheço a divindade em mim. E sei que esse processo entrópico é um processo da terceira dimensão. Entropia está aqui, nesse âmbito de terceira dimensão. Fora da terceira dimensão não existe entropia. Existe ascensão. Faz sentido isso para vocês? Quem está curtindo isso que eu estou dizendo? Coloca aí um coração, escreve aí no comentário alguma coisa se vocês estão achando que tá valendo a pena esse bate-papo nosso aqui. Bota aí pra mim, tá bom? Quero ouvir vocês um pouquinho. Deia cheirosa, bem-vinda! Coloca aí pra mim, gente. Coloca aí pra mim. Vocês estão achando legal esse papo? Estamos indo por um bom caminho? Para o nosso crescimento de hoje? Né? Então, é aquilo que eu quero que vocês entendam. A paralisia, a destruição vai te puxar muito mais fácil. O não fazer nada. Isso é muito fácil. Percebe? A entropia é o processo natural da terceira dimensão. Só que nós não somos seres de terceira dimensão. Nós somos seres espirituais, numa experiência. Né? Nós somos um espírito que habita um corpo. Né? E o nosso grande desafio aqui é vencer essa entropia ao máximo que a gente puder. A gente não vai conseguir vencer ela em hipótese alguma, porque ela é mais forte do que a gente, né? Porque ela domina a terceira dimensão. Nós vamos perecer, o nosso corpo físico vai envelhecer. Agora, você vai fazer isso de que jeito? Né? De que forma você vai fazer isso? Você vai fazer isso da pior forma para você, envelhecendo mal, comendo um monte de coisa ruim, aí chega aos 70 anos, 65, você está entrevada numa cadeira com Alzheimer, sem conseguir se comunicar, ou você vai chegar aos 60, 70, 80, ainda que envelhecido, ainda que enrugado, mas com o corpo o mais saudável possível, conseguindo aproveitar um pôr do sol, conseguindo estar com seus netos, conseguindo viajar com as suas amigas e ir pro bingo, sei lá o que você vai querer fazer. Mas mais do que isso, né? Eu acredito que vocês que estão aqui vão estar dando uma palestra, vão estar dando suporte para outras pessoas, porque o Terapia em Ação é feito para esse tipo de gente que quer não vencer a entropia, porque isso é impossível, mas quer usar a entropia como um tic-tac para dizer assim, eu não tenho tempo a perder. Eu que não vou ficar aqui parada com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Porque tudo que você conquistar aqui na terceira dimensão fortalece o seu espírito e isso é imperecível. Ainda que o seu corpo seja perecível. Todas as conquistas do seu espírito são imutáveis. São processos de ascensão do teu espírito. O não fazer dói e o fazer dói também. Só que o não fazer vai doer e vai doer mais. Porque vai vir culpa, arrependimento, sensação de fracasso. Entende? Vai vir um monte de coisa. E, sabe, hoje eu tava... Antes de começar, eu tava vendo uns reels e aí vi uma filmagem muito interessante. Tinha um senhor sentado numa cadeira de rodas vendo um pôr do sol. E aí veio um rapaz e falou assim, o senhor tá aqui assistindo o pôr do sol? Ele falou, tô. Olha que coisa mais linda. E aí ele perguntou, há quanto tempo que o senhor tá na cadeira de rodas? Ele falou, há 18 anos. E aí ele falou assim, ai, que pena. Ele falou, que pena não. Estar nessa cadeira de rodas salvou a minha vida. Aí ele falou, mas por quê? Ele falou assim, porque eu bebia todos os dias, eu me drogava. E um dia, saindo do bar, eu perdi a direção, caí de uma ponte, caí de pé, fraturei a T11, a T12, fraturei a medula e fiquei paralítico. E a partir disso,
eu saí das drogas e o meu filho, que fumava crack, também saiu. E hoje a minha mente está conectada com a mente de Deus. E hoje eu só consigo agradecer por estar nessa cadeira de rodas. Será que a gente precisa chegar nesse ponto, gente? De ter que ir para uma cadeira de rodas? É uma analogia, tá bem? Será que a gente precisa cair dessa ponte para poder fazer a nossa mudança? Será que a gente precisa se fraturar porque a gente não quer fazer o que precisa fazer, porque a gente está infantilmente querendo que as coisas se resolvam num passo de mágica? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Ok, é aquilo que eu disse. Que bom que essa pessoa aprendeu com o tombo que levou. Mas vamos montar um outro cenário. Poderia ter sido uma outra pessoa que passou exatamente pela mesma coisa que esse senhor passou. E que caiu dessa ponte de pé e fraturou a coluna e ficou paralítico. Essa pessoa poderia ter reagido diferente a esse fundo do poço. Né? Poderia ter reagido diferente a esse fundo do poço, ter blasfemado ainda contra Deus, que ele não tinha sorte, e ter ficado ainda mais revoltado. E essa pessoa hoje estaria o quê? Vampirizando outras pessoas, culpando as outras pessoas. Ainda bem que pelo menos ele chegou no fundo do poço, e ainda que na cadeira de rodas ele conseguiu fazer a sua transformação. O que eu quero perguntar para você é: você que já tem muito mais consciência do que a média, você vai esperar para cair da ponte? Para poder abrir os olhos? Com todo o conhecimento que você já tem? Que lugar é esse que fica esperando um Salvador? Que lugar é esse que precisa ser acolhido, amado e respeitado? Que ainda está esperando alguém para salvar? Isso tem tudo a ver com o Dia dos Namorados, como eu falei. Porque ao conseguir cuidar de si mesma, ao conseguir sentir prazer em estar com você mesma, ainda que você não tenha um parceiro no Dia dos Namorados, e você estar bem com você, você não se deixou levar, né? Pela tristeza, nem pelo vitimismo, nem culpando o mundo e as coisas todas, nem se culpando. Porque muitas pessoas também acabam entrando nesse processo. Ah, porque eu me culpo, porque eu não aproveitei, porque eu fui imaturo, porque isso, porque aquilo. Nada disso vai resolver a sua situação, meu bem. O que vai resolver a sua situação é você resolver agora dizer pra você: eu que não vou ficar aqui parada, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Bom dia, cheirosa. Percebe? É isso que vai fazer a mudança acontecer. Então, pegando aqueles passos que eu anotei para falar com vocês hoje, né? Primeiro passo para a mudança, da programação, que a gente vai fazer no nosso inconsciente. Conscientização, né? Se conscientizar daquilo que era dito para você sobre relacionamento, sobre finanças, sobre riquezas, sobre prosperidade, sobre autorrealização. O que é que você ouvia na sua infância? Como é que você via pessoas felizes? Quais eram os conceitos? Como é que isso foi colocado para você, né? Depois, o entendimento. Entender como que essas crenças, essas frases, como tudo isso que você viveu, né, influenciaram as suas escolhas. Como que isso influenciou as minhas escolhas? Como? Né? Entender a origem do seu modo de pensar. E depois a dissociação. E perguntar: isso aqui é meu? Isso aqui faz sentido que eu continue pensando? É a caça aquelas borboletas que eu falei para vocês. E depois o último passo, a declaração. Fazer novas declarações, né? Dizer as coisas novas sobre o que você precisa.
Dizer, eu acredito na minha prosperidade, eu acredito na minha abundância, eu acredito no meu transbordo, eu acredito que eu posso ser feliz no amor, eu acredito que eu vou sempre ter a prosperidade que eu preciso. Eu acredito no meu propósito, eu acredito que eu vou fazer e vou acontecer aquilo que eu fui programada para fazer. E quando você vê aquela borboletinha da pena, quando você vê aquela borboletinha da vitimização, quando você vê aquela borboletinha dos pensamentos, das crenças limitantes que você ouviu, você vai caçar esse pensamento e você vai partir ele com perguntas e dizer, isso é meu? Isso faz parte da minha realidade? Isso faz parte da minha vida? Isso é necessário? Isso condiz com a minha realidade? E você vai então começar a racionalizar em cima disso. Porque não tem outro jeito de caçar pensamentos. Não tem outro jeito de caçar crenças, né? E aí eu digo, quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções profundamente enraizadas vão sempre prevalecer. Por isso é que a gente precisa ressignificar essas crenças, porque essas crenças elas vêm carregadas de emoção, por isso elas são tão potentes. Então a crença ela tem uma potência ainda maior, porque é uma emoção presa numa sentença que está no seu inconsciente. Entende? Eu já entendi, já perdoei minha mãe, já perdoei meu pai, já perdoei a mim mesma, mas aí vem aquela crença que diz assim, ninguém na nossa família consegue ter um casamento feliz. Nenhuma mulher da nossa família tem casamentos felizes. Todas sofreram. E aquilo te vem como emoção, porque você lembra daqueles casamentos e está no seu inconsciente. Então, quando vem aquela sensação de medo, quando vem aquele pensamento, caça com a borboleta, caça com o caçador de borboleta. Caça essa borboleta aí. E vamos nos conscientizar, entender, fazer a dissociação e fazer a nova declaração sobre aquilo. Não é porque as minhas ancestrais, não é porque minha mãe foi infeliz que eu vou ser infeliz. Eu decido ser feliz agora. E você muda a frequência. Você sai da tabela de Hawkins lá, do princípio, na frequência da vergonha, no princípio da culpa, na frequência da culpa, e você começa a entrar em neutralidade. Se colocar neutro é um grande começo, para você sair da força da entropia. Não precisa chorar, Glauce. Você é capaz. Tem uma crença muito difícil que a gente precisa trabalhar, que é a crença da incapacidade. Eu não sou capaz de fazer nenhum tipo de mudança. Essa é a primeira borboleta que você precisa caçar. Que é o senso de incapacidade. Quem foi que disse pra você que você não era capaz? Quem foi que fez tudo por você e te colocou num lugar de frágil? Essa é uma crença que precisa ser caçada. Essa é uma crença que precisa ser caçada. Tá bem? Então, meus amores, acho que falamos coisas bem bacanas hoje, né? E eu vou pedir que você declare hoje: eu decido olhar para mim mesma de uma forma extraordinariamente diferente. Eu decido caçar as minhas borboletas. Eu decido tomar as rédeas da minha vida. Eu sou a minha própria agente de mudança. Essa crença, Glauce, precisa ser trabalhada. E só você vai poder trabalhar sobre ela. Quando essa borboleta da incapacidade de fazer por si mesma vier, você precisa caçar. Não tem mágica, gente. Tem trabalho. Tem trabalho. Tá bem? E eu vou abrir aqui uma frasezinha pra gente do oráculo mágico. Precisamos de um pouco de magia nessa manhã. Vamos ver aqui o que ele tem para nos dar. Olha que interessante. O oráculo pede para te conectares com a cor amarela. Em termos mágicos, o amarelo representa abundância e felicidade. É sempre incrível, né, gente? Como as
energias se conectam e as mensagens vão vindo. Trabalha com essa cor para estimulares o teu lado criativo, removeres obstáculos que foram colocados no teu caminho e abrires o horizonte para novas oportunidades mágicas. Para te conectares com essa cor, pode vestir uma peça de roupa amarela, atar um cordel amarelo ao pulso, acender uma vela amarela ou comprar flores amarelas. Ao explorares essa cor, presta atenção à energia estimulante do sol, sente o seu calor, reconhece que estás em harmonia com a magia da cor amarela. E repete um mantra. Anote, quem puder, anota o mantra aí, tá? Para as colegas poderem anotar. Cor amarela, inspira-me com felicidade, alegria e criatividade. Cor da luz do sol, sinto-te. Trazer a magia a tudo o que vejo. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar nos stories, tá bem? Então, repete esse mantra aí comigo. Fecha os olhos, vamos só repetir esse mantra. Vamos lá. Cor amarela, inspira-me com felicidade, alegria e criatividade. Cor da luz do sol, sinto-te trazer a magia a tudo que vejo. Eu vou colocar isso nos nossos stories para que você pratique hoje, tá bem? Tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Essa questão da abundância, a questão da felicidade. Eu fico tão feliz com esse trabalho, né, gente? Porque vocês sabem que a gente vai aqui no sentir, né? A gente vai aqui no sentir. E como nós já estamos a poucos minutos de terminarmos aqui, né? Nós vamos agora tirar uma cartinha. Hoje eu vou tirar as mandalas energéticas. Vamos lá? Eu acho que essa mandala combina muito com essa frequência solar que nós estamos buscando, né? Pro dia de hoje. Vamos lá. Nosso baralhinho aqui. Estou embaralhando. Mentalizem. Cor amarela. Inspira-me com felicidade, alegria e felicidade. Cor da luz do sol. Sinto te trazer alegria em tudo que vejo. Show. Obrigada, Bela. Vamos lá. Vamos mentalizar uma carta para esse grupo fantástico. Vamos lá. Tomar um golinho aqui de kombucha. Para quem não sabe, gente, isso não é vinho, tá? Isso é um chá verde fermentado chamado kombucha, não sei como é que você quer chamar. Então é uma bebida que faz super bem para a flora intestinal, para a regulação das nossas bactérias, tá bem? Então vamos lá, pegar a nossa cartinha. Vamos ver qual a carta para essa manhã. Uau! A carta que veio para você, para mim, para todas nós: bons momentos, trabalho em equipe. Então vamos lá. Vamos ver o que essa frequência vai encaixar em tudo isso que a gente está conversando hoje aqui. O amor, a tolerância e a compaixão devem fazer parte do seu ser. Essa mandala na sua alta vibração fala-lhe de bons momentos que tem com os amigos. A amizade é um tesouro na sua vida. Os bons amigos são uma luz sempre brilhando, apesar da obscuridade. São como relâmpago que resplandece no céu da sua vida. Essa mandala fala do trabalho em equipe. Permite mediar os interesses de todos da melhor maneira para que se consiga atingir objetivos comuns. Deve ter atenção a sonhar menos e a fazer mais,
a concretizar as coisas, a terminar o que começa e aprender a fechar ciclos. Eu entendo que essa carta, no âmbito de tudo que a gente falou, é para que você possa transbordar, para que você tenha essa força da energia do sol, essa energia, né? Então a gente só trabalhou hoje com a energia masculina, né? Nesse aspecto, sim. Trabalhamos com essa energia masculina do sol, do ir, do fazer, né? Essa inspiração da alegria, da felicidade. Tá ligada a você estar na tua turma. Tá ligada a você ter pessoas com convicções parecidas com as suas que te apoiem, né? Tá ligada com você, junto de outras pessoas, melhorar sua mentalidade. Porque, gente, a força da entropia ela é muito grande. Mas quando eu tô junto, quando a gente está aqui no Meditando com a Gel, quando a gente está aqui clareando a mente, eu tenho certeza que seu dia vai começar diferente. A Glaucia falou, muita saudade. O Bússola já vai começar, Glaucinha. Dia 5 a gente já começa o Bússola. Sem problema nenhum. Gente, Bússola é uma mentoria que eu tô fazendo para 6 pessoas que fizeram o Roma. O Roma a gente teve 8 alunas, 9 alunas. Dessas 9 alunas, né, foi uma mentoria que surgiu depois do primeiro retiro. E aí a gente fez uma mentoria chamada Roma Sistêmica. Foi uma formação, na verdade foi uma formação em constelação, mas mais do que isso, foi um processo de cura sistêmico. E aí a gente continua agora com o Bússola, que é justamente esse processo de orientação para a vida, para concretização de sonhos, para manifestação. E esse ano é um ano da gente trabalhar sobre isso. Agora, a manifestação ela é trabalhada no oculto, vocês sabem disso, né? Porque primeiro eu preciso fazer todo esse processo que a gente falou aqui, que é o processo, né, da gente identificar, da gente perceber as nossas crenças, caçar esses pensamentos. É trabalhoso, esse trabalho é um trabalho de background, é um trabalho por trás. Eu primeiro preciso fortalecer tudo isso em mim, para que eu possa manifestar. Eu preciso mudar minha forma de pensar radicalmente. Eu preciso mudar a forma como as minhas células pensam. Eu preciso criar outros caminhos neurais. E o grupo ajuda, tá? O Terapia em Ação não é o único grupo, mas a força do grupo ela é inspiradora. A força do grupo traz pra gente a sensação de que eu não tô sozinha. A força do grupo traz essa energia de transformação. Percebe? A gente não pode depender do grupo, mas que o grupo fortalece a sua energia, fortalece a sua vontade, te ajuda no processo de não ser engolido pela própria entropia. Entende? Por isso que a gente está aqui no Meditando com a Gel, todas as manhãs. E por favor, né, sonhem menos, concretizem mais, né, terminem o que começam e aprendam a fechar ciclos. Algumas coisas precisarão ser deixadas para trás. Algumas pessoas, alguns comportamentos, algumas coisas ficarão para trás. Espero que você tenha gostado de estar aqui hoje. Espero que a tua vibração esteja mais elevada. Espero que você tenha se sentido inspirado a ter um dia melhor, a ser uma pessoa melhor, tá bem? Então, ficamos por aqui. Fala comigo aí um pouquinho se você gostou, se te edificou. Coloca aí nos comentários, né? Coloca pra Gel saber como é que foi pra você estar aqui hoje. Como é que foi? Me conta. E aí a gente vai iniciar o nosso dia com toda essa energia do amarelo. Eu vou colocar lá, tá bom, gente? Pode deixar que eu vou colocar nos nossos stories, tá bem? Espero que isso esteja colaborando para você ter um dia melhor. Ai, Bela, obrigada. Obrigada também, né? Temos aqui, o que eu fico muito orgulhosa desse grupo é que a gente tem mulheres muito competentes aqui. Terapeutas, mães, professoras, né? Diretoras, mulheres que trabalham no comércio. Colocar a frase correta, eu tentei. Tentou o quê, Bela? O que você tentou, mulher? O que você tentou? Renata falou gratidão, maravilhoso. Obrigada, Renata, por estar aqui com a gente.
Estou preenchida de amor, encheu meu coração de esperanças. Essa é a importância do grupo. Essa é a importância da gente se unir, para ouvir, para vibrar. Hoje a gente vibrou aqui, né? Nós estamos fazendo nossas células vibrarem numa outra frequência. Colocar, afirmar, eu vou botar, Bela, tá tranquilo. Mas eu adorei que você se esforçou em colocar pra gente. Tá bem? Muito obrigada de todo o coração. Que a gente possa transbordar, que a gente possa ser um instrumento de transbordo, entende? Que a gente não fique sugando, carente, se sentindo incapaz. A gente está aqui para juntas trabalharmos nessa sensação de capacidade de transformação. Que vocês tenham um dia abençoado. Um grande beijo, transbordando de carinho, energia e transformação. Tchau, delícias cremosas, gostosas do meu coração. Foi estimulante, trouxe ânimo e clareza. Obrigada, meus amores. Obrigada, Si. Um beijo e até amanhã no Meditando com a Gel.